Aí. Vamos falar de quê? Se você quiser. Falar de livro, vamos falar de lugares de fala. Aquelas... Pronto, tá dito. Simbora. Eu sou Djamila Ribeiro, sou filha do seu Joaquim, da dona Irani, mãe da Tulane, mestre em filosofia e uma eterna sonhadora. O espelho está no ar. Pergunta é, o que é que você quer dizer de novo para o mundo? Nossa, de novo. Acho talvez que a gente quer, que é uma coisa que a gente sempre faz, eu acho, de falar, que a gente quer existir, mas existir com outras possibilidades, como pessoas negras, como mulheres negras. Acho que é muito difícil ser estrangeira no próprio país, o modo como a gente é tratada. Acho que eu morreria dizendo isso. A gente quer ser humana e existir, ter outras possibilidades de existência sem ser essas ligadas à objetificação, à violência, poder ser enxergada como humana, com todo o contraditório que implica nisso e não como uma coisa só, como aquilo que tem que ser, é negra, logo é isso. Como um caminho em aberto. Acho que eu vou dizer isso sempre. De novo. De novo, né? Eu queria saber, primeiro, por que é a opção de sair do jornalismo e ir pra filosofia? Cara, eu não sei, acho que porque quando eu fui pro jornalismo eu era muito nova. Eu morava em Santos, litoral de São Paulo. Só que aí eu engravido no processo da faculdade, tava acho que no 3º ano da faculdade. E aí eu brinco que a minha filha meio que me salvou. Assim, porque aí eu parei, foi o momento da minha vida que eu fiz uma escolha de parar, eu parei mesmo. E aí eu tava navegando na internet e aí descobri que tinha aberto um campus da Unifesp em Guarulhos e que tinha um curso de filosofia. Então eu fui relembrando quem eu era. E eu falei, cara, eu sempre gostei de filosofia, meu pai lia para mim, levava a gente nos lugares e tal. E aí me deu aquele clique, eu falei, cara, é isso. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida, assim, que eu me descobri de fato. Como é que você conquistou esse seu caminho dentro da filosofia? Eu sou meio que um não lugar, se for pensar a filosofia tradicional. Como eu já vinha de uma trajetória de militância, a Casa de Cultura da Mulher Negra onde trabalhei, também fui voluntária da Educafro durante muitos anos. Quando eu chego na faculdade, eu já sabia mais ou menos o que eu queria, que é militar também dentro da academia, né? E aí, então, estudar filósofo para mim foi doloroso no início, porque você se sente meio sozinha, não tem aula sobre aquelas autoras que você estuda. Então, foi um trabalho de fora para dentro, e eu digo que foi a militância que me proporcionou todo esse acesso a essas filósofas. Não foi a academia que me proporcionou. Sim. Então, eu também gosto de ter esse lugar de não ser demarcada também. Acho que é o que... E também de transitar por vários lugares. O feminismo negro me ensinou muito isso, do saber não estar localizado só na academia. Então, saber para nós também é o saber das mulheres de terreiro, é o saber das pessoas dos movimentos sociais. Eu entender saber por um outro olhar. Então, acho que isso potencializa, de certa forma. E você, corajosa, vai mexer no assunto bem espinhudo, né? Você sabe. Super. Sendo xingado horrores. É mesmo? Mas como é que tá sendo a recepção? O nome do livro é o que é lugar de fala. Que tem muita gente que diz que lugar de fala significa silenciar o outro e não ter diálogo, né? Elas têm que ler o livro. Eu sei que é uma pergunta que quase mata o livro. Não mata não, porque tem mais páginas do que você responderá. Tem. Mas por que a decisão de fazer um livro sobre esse assunto tão espinhudo? Vamos lá. Acho que primeiro porque ele é um tema espinhoso mesmo. Eu sou, como dizia o Babalorixá, não tem medo de fazer, sabendo das implicações que isso tem. Mas porque eu acho que eu queria também contribuir para um debate mais honesto e que saísse dessa gritaria que não gera reflexão nenhuma. As redes sociais têm uma urgência, então as pessoas elas não refletem sobre, elas querem viralizar, então elas falam qualquer coisa e não têm responsabilidade sobre o que falam. Eu acho que não interessa se é uma rede social ou não, você tem que ter responsabilidade sobre o que você escreve. E porque eu queria também trazer essa produção das mulheres negras que estão falando sobre isso, que eu acho que as produções das mulheres negras ainda
é uma produção invisibilizada e que é desrespeitada. Então, a ideia é contribuir para o debate e popularizar, sair furar essas bolhas, porque a população em geral se quer ouvir o que é lugar de fala. Esse é um debate que a gente que está dentro desse meio conhece, então também como uma maneira de popularizar isso. Quando começou a discussão toda do lugar de fala, quando eu tive acesso à discussão do lugar de fala, foi através do feminismo. E eu falei assim, pô, mas eu sou tão interessado nas questões feministas, será que eu vou saber a hora de calar minha boca para escutar? E me gerou um incômodo. E aí, eu, como marido feminista que sou, comecei a escutar ela e aprender várias coisas. Mas eu tive acesso a isso dentro da minha casa. Em outros momentos, eu vivi conflitos parecidos com esse, mas como não era uma pessoa que eu tinha afeto, que é a minha mulher, eu ficava muito incomodado. Como é que a gente lida com esse incômodo? É possível pensar no lugar de escuta sem um incômodo? Eu acho que não, porque isso do lugar de fala, né, pessoal, isso é silenciar, não, muito pelo contrário. Na verdade, é fazer a pessoa refletir do porquê que não existem outras vozes naquele espaço, né? Então, num país machista, racista, qual foi o sujeito autorizado a falar? É isso que a gente está questionando. E dizendo que a gente quer coexistir dentro desse espaço, que a gente não coexiste. A gente acaba sendo sempre falado por, e a gente nunca fala. Né? Então, é natural que a pessoa, o sujeito que sempre foi autorizado a falar, se incomode, de fato. E eu acho que esse incômodo ele é necessário, né? Para a mudança. Sem incômodo, a gente não consegue mudar, senão você vai achar que está tudo bem. Né? Então, e não é não falar. Os homens precisam falar sobre a questão de gênero, porque são relações de gênero, relações raciais. Brancos precisam discutir racismo, mas eles vão discutir a partir de um outro ponto de partida. É isso que a gente está dizendo, né? Do que significa também a importância de você debater o que é a masculinidade, de debater o que é a branquitude, o que significa ser branco num país racista, de discutir a partir desse lugar dos privilégios, de como você, como sujeito privilegiado, pode se responsabilizar por diminuir essas distâncias. É nesse sentido. Então é importante que ele escute. Né? A Grada Quilomba, que é uma autora que eu trabalho no livro, ela diz que o sujeito branco, muitas vezes, ele não quer escutar porque a gente vai trazer verdades desagradáveis, como racismo, né? Verdades desagradáveis como machismo, e ele não quer lidar com o conhecimento do outro, que ele entende como o outro. Então, acho que se incomodem, de fato. Mas, em vez de legitimar o teu incômodo incomodando aquele que te incomodou, brinco que é um trava-língua. Reflete a partir disso e pensa o que você pode fazer também. Qual que é a tua parte, a tua responsabilidade também em mudar essa realidade, em vez de achar que o problema é meu, de te trazer essa verdade. Lide com isso, porque essa é a realidade. Muitas vezes que você sequer tem conhecimento, porque você vive numa bolha privilegiada e você precisa conhecer essa realidade para te afetar, para você perceber que quando o meu humano está sendo atingido, é o teu também que está em risco. Então, fazer a pessoa refletir para além disso. Vivemos um tempo de conflito, concordamos nisso? Você é otimista? Você acha que esse conflito vai gerar algum fruto? Ou você vê esse tempo que a gente vive com preocupação? Eu vejo com preocupação, mas eu sou otimista. Consegue? Consigo. Porque as mais velhas, eu sou muito de ouvir as mais velhas, assim, e elas puxam a orelha da gente, acho ótimo, inclusive. E ela sempre me ensinam a não perder a perspectiva histórica, assim, porque a gente sempre acha que o nosso tempo é o pior tempo. E ela sempre fala, mas na minha época, aí você começa a ouvir, e aí num país que teve mais de 3 séculos de escravidão, mais de 20 de ditadura, é um país extremamente conservador e que nos últimos anos viveu algumas marolas progressistas. Por isso que eu não acredito em onda conservadora. Eu acho que esse país sempre foi, a gente teve umas marolas progressistas e ele volta a ser o que era. Então, acho que assusta as pessoas que não eram atingidas por isso. Claro que me espanta certas medidas que a gente vive hoje, mas não é algo que me aterroriza, porque eu fico pensando, cara, a gente teve 3 séculos de escravidão. Né? Esse país ele sempre foi um país extremamente violento para a maioria de nós. Eu penso em Aqualtune, eu penso em Zumbi dos Palmares, eu penso em Guerreiro Ramos, eu penso em todo mundo que lutou, que dedicou a sua vida para que eu estivesse aqui hoje. Então, não perder essa perspectiva me faz não desistir. E o que a Angela Davis fala, o que uma geração faz, só outra vai experienciar.
Talvez a gente não experiencie, mas talvez a geração dos nossos filhos experiencie. Então, como as gerações anteriores à minha não experienciaram e eu que fui experienciar a minha geração, como as argentinas dizem, a luta que se pede, a luta que se abandona. Né? Eu acho que a gente não tem essa opção. Mulheres, Cultura e Política, Angela Davis. O conceito de empoderamento não é novo para as mulheres afro-americanas. Por quase um século, temos nos organizado em grupos voltados a desenvolver coletivamente estratégias que iluminem o caminho rumo ao poder econômico e político para nós mesmas e para a nossa comunidade. Estamos em uma safra boa, conseguindo que, além de literatura, que um conjunto de ativistas negras seja também traduzido. Mulheres, Cultura e Política é uma compilação de discursos da ativista política afro-americana Angela Davis, refletindo em torno da cultura e política como temas nem sempre autorizados ao debate a nós, mulheres negras. Mulheres, Cultura e Política. Queria trazer para esse sofá aqui mais uma fala, posso? Claro! Tatiana. Eu sou a Tatiana Nascimento, sou brasiliense, do Cerrado, sou filha de uma mulher incrível, Sinaide, de um pai maravilhoso, especialista em palavras. Sou poeta, sou cantora, sou compositora. Adoraria ser uma água viva no oceano, mas nasci humana, né? Vem cá, senta aqui com a gente. A gente estava falando aqui sobre lugar de fala e aí aproveitar para falar sobre a Padê, né? É a busca de um lugar de fala. Que lugar é esse? Cara, eu acho que a Padê é a realização de um sonho, assim, de produzir narrativas desde o próprio lugar, né? Depois de 517 anos de sistemática apropriação do lugar de produção do discurso, a Padê entra no fluxo de várias editoras alternativas pretas que estão conseguindo produzir literatura do sublime, porque quem estava antes da gente teve que gastar muito tempo fazendo denúncia do racismo, né? Como sistema de silenciamento, principalmente. O que é que você quer dizer de novo para o mundo? Eu acho que o que eu quero falar de novo para o mundo são coisas muito velhas, na verdade. Coisas que a gente trouxe de bem longe, assim, né? Do outro lado do oceano. E que tem a ver com uma lógica outra de vida, com um tempo outro de mundo, com uma relação diferente de comunidade, de laços, de produção e transmissão de saber. O futuro está sendo cantado pelo passado, assim, pra gente, pro povo preto na diáspora, conseguir retomar uma coisa que foi interrompida, os nossos projetos de civilização. E o que eu quero falar é de tecnologia ancestral mesmo. Que lindo. A sua fala, quando eu vi pela primeira vez, me soou como algo novo, como algo corajoso e muito focado. Quando é que você descobriu essa voz? Acho que foi quando eu consegui sair mesmo fora desse rolê de pensar que a representatividade depende da outra pessoa falar por mim. Mas não, depende de todo mundo falar por si, né? E a gente conseguir criar muitas vozes e um coro cabuloso, dissonante, muito volumoso, porque a voz do sistema opressor é muito monolítica e é muito grande, né? Então só muitas vozes vão conseguir falar contra essa, assim. Porque senão nega também a nossa própria multiplicidade, é muito violento. Exatamente. Isso, porque nós somos sujeitos múltiplos, né? E a mesma coisa, por isso que eu falo sempre, me humanizem, gente, porque eu sou uma pessoa, né? E de achar que a gente tem que dar conta de tudo. Não tem que dar conta de nada, né? E as pessoas, a gente é diferente. E que bom que a gente é diferente, né? Então é sempre uma coisa, como somos muito poucos, aquela pessoa que com muita luta conseguiu chegar num lugar, ela tem que dar conta de milhões de pessoas. Eu acho que também se libertar desse peso também é importante, porque é muito violento, né? Mas ainda assim, como lidar com a necessidade de representatividade? Só para provocar um cadinho. Ocupando todos os espaços, né? E ocupando os espaços com essa notícia de que cada qual tem que falar por si, assim.
e falar da importância de cada voz, sacou? Que cada voz é importante, porque cada pessoa é importante. No limite, para mim, é isso que significa que as vidas negras importam. É que cada vida negra importa, cada pessoa importa. E cada pessoa tem uma voz. E essa voz vai falar uma coisa sobre a negritude que é diferente de todas as outras, mesmo que a gente compartilhe um mar de memórias e de parecenças. A gente sempre fica numa tentativa de criar categorias. Eu sempre pergunto, e quando é que a gente vai ser sujeito? Isso acho que tem que ter em mente, algo que enfim, me incomoda muito nos últimos tempos, da gente querer criar tipos ideais, porque isso também é retirar a humanidade, né? Eu sou um corpo, um ser, um corpo só. Vocês se preocupam com a saúde de vocês? Ai, muito. Tenho uma filha, né? Então eu quero ver muito ainda. E com a minha saúde emocional, porque a militância, ela também adoece muito. Eu acho que é importante a gente entender que a gente tem que ter o nosso tempo de cuidado, de fazer as coisas que a gente gosta. Eu e minhas amigas, a gente se reúne pelo menos uma vez por mês, várias amigas negras, para cuidar uma da outra, para falar de banalidade, enfim, para ouvir uma outra, uma ficar com a filha da outra. A gente criou uma rede assim de afeto, porque como mulheres negras a gente não foi criada para receber amor. Então acho que é importante a gente ter esses momentos, esses espaços. Isso alimenta. A gente tem um compromisso muito grande de transformar o que a gente fala sobre amor e cuidado. Isso tem sido um tema muito recorrente para o feminismo negro, por exemplo, em práticas cotidianas de cuidado e verdadeiras, assim, né? E que a gente consiga olhar para si e entender que a corporeidade é isso, é finita, acaba, passa. E eu acho, na real, tudo eu fico pensando assim, se eu não tô fazendo tal coisa, o racismo tá ganhando, a lesbofobia tá ganhando, se eu tô triste, isso tá ganhando, né? Porque é mais importante que eu esteja viva, que eu esteja feliz, que eu esteja plena. E contra uma máquina de produzir morte, tristeza e adoecimento, é muito importante que eu esteja bem e que eu me cuide e que eu tenha saúde. E que bem viver é sobre morrer de velhice, no fim das contas. E acho legal que eu responda positivamente para o meu corpo e negativamente para os estatutos de obrigações. E eu acho muito importante que isso tenha virado um tema da militância, autocuidado. Porque eu acho que a gente vive mais linda mesmo, né? Se a gente vive. E tô achando bem desafiador, porque o treino da militância também é um treino de dar tudo, né? E dar para o outro, e dar para a causa. E parece muito egoísta olhar para si. E eu espero que a gente consiga coletivamente aprender, porque também tem a ver com a colonialidade da escravização e do racismo, dizer que os corpos negros têm que ir até a exaustão, né? E como a gente introjeta isso? E isso vira uma prática para dizer quem é militante da real e quem não é. O que é que vocês estão sonhando agora? Nossa. Eu também não sou muito otimista, tenho alguns surtos de Poliana moça, mas geralmente fico bem assim, realista, pessimista. Sonho que enquanto não acontecer o apocalipse da urbanidade, da tecnocracia, da cidade, esse modo de vida adoecedor e totalmente desrespeitador que a gente tem, que a gente consiga se aquilombar cada vez mais e voltar a modos de vida mais tradicionais, mais lentos, mais gente. Ai, sonhos. Angela Davis, no Mulheres Negras na Construção de uma Nova Utopia, eu gosto quando ela fala de uma utopia não tão distante, assim, porque às vezes a gente pensa a utopia como algo... a gente, de fato, eu acho que a gente só vai conseguir transformar a utopia em verdade quando a gente enfrentar a nossa realidade. O meu sonho é que o Brasil enfrente, de fato, o debate racial como deve. Eu acho o Brasil surreal. Assim, é muito difícil a gente ser negra num país que ainda insiste no mito da democracia racial, que ainda insiste em colocar como violento quem se põe contra o sistema que é violento. Então, eu acho que é um sonho difícil, porque é um país que ainda tem essa lógica Casagrande Senzala muito arraizada.
Então, acho que meu sonho é esse, sabe? De poder ser eu, né? Num país que o tempo todo eu sou vista de uma maneira, enfim, colocada dentro de lugares que eu não quero estar. Né? A gente não tem o direito à cidade, a gente não tem o direito a outras possibilidades de existência. Então, acho que meu sonho é poder ser enxergado como um ser humano, né? A população negra, restituir essas humanidades negadas para nós. Sei que vai demorar, mas eu acho que meu sonho, é o que eu acredito, é o que me move, na verdade. Obrigado. E para terminar, é claro que a gente tem que terminar a poesia, né? Ai, vai escolher por qual? favor. Gente, a poeta é tão tímida, meu Deus. Em nome do cais, do trilho e do espírito banzo, ele disse sim, sem nenhuma dúvida, nenhuma interrogação, porque era a gira da vez. Em nome do capataz, do grilho e do espírito claustro, ele temeu que sim, ele disse não, quilombo, palenque em vez. Em nome do maíz, o milho e seu espírito quântico, ele disse sim, e a flor da explosão curando sua tez. Em nome do saravá, do brio e do espírito solto, ele disse sim, ele dissolveu nuvens. Em nome do ai, do ilho e do espírito sânguio, em nome do hepático, do ríneo, do espírito sângreas, víscero, ele me fez renome, orizoma, bile, tática, instinto drapetômano, ele me fez. O xamânico bicho, ancestral, biônico, humana, ilícita, ele me fez. Tectônito, rito, continente, risco, diáspora, onírica, ele me textura de pele escura, era tanto de areia, de fundo, de mar, de banzo, de loucura. E Cu disse não pro amém. 1500 anos de amém, a gente vai dar uma pausa no amém, tá bom? E o Ilê disse sim pro axé, e ele me disse, então vem. Eu fui, tatá, totô, babá. O curandeiro mágico é o pai. Em seu canto, sapatá, em seu abandono, saluba. Dançarino varíolo com filho, em seu banho, perolado, odoia. Doboru seu espírito milho, em seu manto, pipocar com o vento de olhar para transmutar. Tá, 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 tá. A totô babá. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica, 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 clica.